Nós vamos falar agora sobre um caso envolvendo a Michele Bolsonaro. Tá? Michele Bolsonaro foi chamada de ex-garota de programa num podcast, um podcast totalmente irrelevante. Daí ela entrou na justiça querendo censurar o podcast, tentando tirar o podcast do ar. Eu falo para vocês, é um erro, foi um erro na minha visão. Eu, por exemplo, nem sabia desse podcast. Aliás, a maior parte das pessoas nem viu esse podcast. Efeito Streisand. No que ela entrou na justiça, ficou todo mundo sabendo do problema agora, todo mundo ficou sabendo desse negócio. Besteira, a gente sabe que a Michele não é ex-garota de programa, que não tem nada disso. E é lógico que o pessoal da esquerda fica falando essas besteiras por despeito puro mesmo. Agora, o que a gente tem que analisar aqui é o seguinte, né? Bom, a justiça não deu a ordem, ou seja, manteve o vídeo no ar. E aí a grande questão é a hipocrisia, né? É o duplo padrão, porque certamente em casos envolvendo a esquerda, a situação, o Dino já falou, chamar ele de ladrão, ele não aceita e não sei o que lá. Processou o Monark porque chamou ele de gordola, não sei o que lá. Agora, a Michele Bolsonaro pode chamar de ex-garota de programa. Essa notícia foi sugerida por Alô Israel, Sobrou Mohamed, Vou lhe roubar, Anarcotorpedista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já deixei minha opinião aqui no meu canal. Eu acho que esse negócio de direito da honra, os crimes contra a honra são uma besteira enorme, não tem sentido nenhum. E na era da informação descentralizada e distribuída, mais do que isso, você entrar na justiça por conta disso, a menos que seja um caso muito excepcional, uma coisa assim muito fora do padrão, é besteira. Isso dá efeito Streisand, você acaba chamando atenção para o fato muito mais do que resolvendo alguma coisa no final das contas, né? Então o que aconteceu foi que, como eu disse, teve um podcast totalmente irrelevante. Esse podcast de esquerda, praticamente ninguém assiste essa porcaria, e estava a comunicadora petista Teotônia Pereira e chamou a Michele de ex-garota de programa, o que é um absurdo, é ofensivo, concordo, é uma ofensa e coisa e tal. Mas, de novo, a gente sabe que a Michele não é. A Michele sabe que não é. Então, para que se importar com isso? Que diferença faz no final das contas? Ah, a petista falou uma besteira lá. Pois é, né? Petista falar besteira é coisa que acontece todo dia. Praticamente o fato de ser petista garante que vai falar uma besteira, né? Então ela entrou na ação e exigiu que a Teotônia e o Facebook tivessem que tirar o vídeo do ar do Instagram em até 24 horas, sobre multa diária e coisa e tal, por ser um crime que estariam cometendo contra ela, né? O juiz Leonardo Maciel Foster, da primeira vara civil de Brasília, julgou correto. A minha visão é que a decisão do juiz está absolutamente correta. O erro é o outro lado da coisa. É quando o Dino, por exemplo, exige que o Monark seja punido porque chamou ele de gordola. Isso é que é o erro. Esse lado é que está errado. Essa decisão do juiz aqui está absolutamente correta, né? Ele rejeitou o pedido embasado em precedentes do Supremo Tribunal Federal, curiosamente, porque de fato o Supremo Tribunal Federal sempre deixou claro que essa questão de crimes contra a honra para pessoas públicas, isso tem o que eles chamam aqui de teoria da proteção débil do homem público, né? No momento que você decide se tornar um político, que você decide entrar na política, que você se torna uma pessoa pública, você não pode requerer o mesmo grau de cuidado das pessoas privadas. Quem é empregado, quem não tem uma função aberta, né, não tem uma função pública, tem um requisito maior para o crime contra a honra. Mais uma vez, no meu ponto de vista, de acordo com a ética libertária, não tem nenhuma proteção para nada. A sua honra objetiva não pertence a você, pertence às outras pessoas. A honra objetiva é o que as outras pessoas pensam de você. Isso está onde? Está na sua cabeça? Não, está na cabeça das outras pessoas. Então não pertence a você isso, pertence às outras pessoas. Então não é um crime a difamação ou a calúnia, né? E muito menos a injúria, que a injúria é quando você fere a honra objetiva a honra subjetiva da pessoa, o que a pessoa pensa dela mesma. O que é uma idiotice, cara. A pessoa pensa dela mesma o que ela quiser. Ah, te chamou de ex-garota de programa. Você é ex-garota de programa? Não, não é. Então pronto, acabou. Não tem problema nenhum. Não feriu nada, né? Eu sinceramente acho esses crimes contra a honra uma besteira enorme, né? Enfim, de novo, o juiz fez a decisão correta, a decisão de acordo com a jurisprudência brasileira é essa mesmo. O errado é o outro lado, né? Então a vantagem disso aqui, a gente pode virar agora e dizer abertamente que a Janja é ex-garota de programa, evidentemente a puta do Lula, que virou a cuidadora dele lá, né?
há de ser dada preferência à liberdade de expressão, que conduz na excepcionalidade da retirada de conteúdos, publicações, vídeos e comentários publicados na internet sem sede liminar, sobretudo na precariedade da condição sumária. Ou seja, por quê? O que ele negou aqui, isso é muito importante também, foi o pedido liminar de derrubar o vídeo. Ele ainda vai julgar o caso no mérito, tá? Lembra? Pedido liminar é aquele pedido que tem no início da ação para derrubar, para evitar algum problema maior, mas a ação ainda está correndo. Ela vai ganhar essa ação, ela vai perder essa ação? Eu não sei. Eu acho que está errado. Eu acho que ela não deveria ganhar essa ação, ela deveria perder essa. Eu gosto muito da Michelle, acho que ela tem um potencial enorme, coisa e tal, mas eu, sinceramente, acho que é uma besteira ficar brigando por esse tipo de coisa, até pela questão estratégica. Como eu falo para vocês, ninguém estava nem sabendo desse podcast. Tá, o pessoal da esquerda estava falando isso. O pessoal da esquerda estava falando isso. Pô, quem assiste essas porra de podcast, gente da esquerda, não tem audiência nenhuma no final das contas, né? E de certa forma é bom que a Michelle vai tomando, vai criando a casca grossa para a política, né? Isso é importante, porque é o que eu falo para vocês, eu acho que a Michelle é um excelente nome para 2026, mas o temor que eu tenho é que uma campanha presidencial, ela vai ser, isso aqui, meu amigo, isso aqui é fichinha, vai ser daí para baixo que ela vai ser chamada durante a campanha, você pode ter certeza, né? Mas vai processar o pessoal, vai botar na justiça e coisa e tal. Não consegue fazer esse tipo de coisa. Então tem que ver se ela tem a capacidade, se ela tem estrutura para aguentar esse tipo de coisa. Eu reconheço que pode ser que a pessoa não esteja acostumada com isso, né? Não tem estrutura para aguentar esse tipo de situação, né? Prefira ficar fora. É o que eu falo, se você não quer ser xingado, não quer ser ofendido, não quer receber ameaça de morte na internet, não faça coisas na internet. Quem está na internet, meu amigo, acaba recebendo essas coisas todas. Xingamento, ofensa, isso daí é o de menos, né? Enfim, então ele manteve a publicação, mas, de novo, essa derrota aqui não é o resultado final do inquérito, não. Isso aqui foi só a medida liminar. Ainda vai ter o julgamento do mérito da coisa e pode ser que a moça perca realmente, tenha que pagar a indenização, ou pode até pegar cadeia, tá? Porque, em tese, o crime contra a honra é crime, né? Da cadeia. É difícil pra caramba da cadeia, tá? Geralmente, se ela for condenada, ela vai ter que pagar a cesta básica, e olhe lá, e com base nessa condenação, a Michelle pode exigir indenização, isso sim pode acontecer. Então, o pessoal tá falando aqui sobre a decisão liminar de tirar o vídeo. Isso não aconteceu. O vídeo continua no ar, mas não faz muita diferença no final das contas. Acabou. Aqui, ó, olha só, o nome do perfil é Ielcast. Nem sabia que tinha esse troço, cara. Nem sabia que tinha esse tipo de podcast lá no Instagram. É o que eu falo para vocês. Na era da informação descentralizada e distribuída, você entrar na justiça contra alguma coisa, geralmente não vale a pena. Assim, se for um caso excepcional, se for uma coisa realmente absurda, sei lá o que, né? Pode ser, mas em princípio não vale a pena. E do ponto de vista da ética libertária, não tem lógica nenhuma isso. Honra não existe. Esse conceito simplesmente não existe na ética libertária, né? Assim, se o dano contra a honra ocorreu, já está relativamente estabilizado. Ele está dizendo que já está todo mundo sabendo disso. Pior ainda, né? No momento que a Michelle Bolsonaro entrou na justiça, agora que saiu em tudo quanto é jornal aqui, saiu no Metrópole, saiu em outras colunas, todo mundo falando sobre isso. Efeito Streisand. No momento que você chamou atenção para isso, muito mais gente vai ficar sabendo desse caso do que sabia antes. Então é o que eu falo para vocês, né? Achei que foi um erro da Michelle ter feito isso daqui, faz parte do crescimento, ela aprende, é importante aprender essas coisas e vida que segue. Ela ainda pode ganhar ação, tá? Como eu falei para vocês, pode ser que no resultado, no final, no mérito, ela ganhe essa ação contra a moça, mas vamos ver. Eu acho sempre uma besteira isso. E digo de novo, enfraquece o nosso argumento pró-liberdade de expressão, porque vão virar e falar assim, não, tá vendo a Michelle que fala que é da direita, que é liberdade de expressão, mas entrou na justiça querendo derrubar o conteúdo do outro cara lá. E de novo, né, eu sei que o problema é a hipocrisia, o problema é que do outro lado eles vão lá e vão condenar do outro lado. Mas lembra, a gente tem que jogar limpo. Sim, mesmo com o outro lado jogando sujo, nós temos que jogar limpo, porque nós somos o lado correto. É assim que funciona essa coisa. É difícil, eu sei que é difícil pra caramba. Exatamente, né? Por isso que é difícil ser o bonzinho, ser o certo na história. Mas é assim que tem que ser, é assim que a gente ganha no final. Então, o outro lado vai continuar sacaneando, vai continuar punindo o monarca por ter chamado o Dino de gordola, mas se a gente embarcar nessa mesma coisa, aí que a gente se ferra completamente.